faz para que 100 bilhões de neurônios, mais outros bilhões de glias, que são as células de sustentação e as suas várias sinapses, possam caber num espaço tão confinado que é o crânio. Se você abrir o cérebro de uma pessoa num ato cirúrgico para tirar um tumor, para o que for, não é? Você abre a cabeça, você não vê nenhum movimento para nada. Daqui a pouquinho, você só vai mexer os dedos da mão direita. E você diz, aqui dentro está o pensamento, aqui dentro estão as minhas paixões, aqui dentro estão as minhas emoções, minhas tristezas. Como é que isso aqui acontece? Se fosse você para esticar, basicamente ele ocuparia umas 10 vezes o tamanho do cérebro. A mente, ela está no cérebro, ela é produto da atividade do cérebro? É uma grande pergunta. O órgão que fascina estes 3 pesquisadores é o centro do nosso sistema nervoso. Representa 2% do peso do corpo, mas recebe 25% do sangue bombeado pelo coração. Divide-se em 2 hemisférios. Nas pessoas destras, estão no hemisfério esquerdo as áreas que respondem pela fala e pela compreensão verbal. No córtex cerebral, a camada mais externa do cérebro, estão nossos neurônios, células nervosas muito sofisticadas. Os neurônios se comunicam incessantemente entre si por meio das chamadas sinapses cerebrais, que nos permitem ver, escutar, entender o mundo que nos rodeia e interagir com ele. A partir da segunda metade do século XX, os cientistas ganharam a possibilidade de estudar cada vez mais pormenorizadamente o cérebro em funcionamento. Com o eletroencefalograma, é possível detectar os impulsos nervosos que percorrem o córtex cerebral. Nos anos 70, com a tomografia computadorizada, os cientistas puderam obter imagens da estrutura cerebral. Foi o aparecimento da chamada ressonância magnética funcional que permitiu, talvez, o maior salto para o conhecimento do cérebro em funcionamento. Com a tecnologia, pesquisadores passaram a relacionar certas atividades com a variação do fluxo de sangue em determinadas estruturas do cérebro. Uma outra tecnologia, chamada tomografia de emissão de pósitrons, aumentou ainda mais as alternativas para a investigação do cérebro humano em funcionamento. Essas imagens do cérebro e do sistema nervoso, as neuroimagens, ajudaram a constituir e ampliar um novo campo científico, a neurociência. O termo neurociência, que é uma criação recente, ele tentou abarcar todas as divisões das pessoas que estudavam o sistema nervoso. Obviamente que nós somos um ramo da biologia. Nós somos uma parte da biologia. É a biologia interessada na compreensão da função cerebral. Esper Cavalheiro é pesquisador da Universidade Federal de São Paulo e um dos mais importantes neurocientistas do Brasil. A imagem do cérebro, a imagem do corpo humano melhorou muitíssimo nas últimas décadas. A ressonância é quase que você ver uma fotografia interna do indivíduo, não é? Quando você vê uma ressonância, você acha que você está vendo o próprio órgão, não é? Como se não tivesse a parede do corpo, você vê o coração tal como é, você vê o pulmão tal como é, coisa que nós não fazíamos na época do raio-x, mal e mal se via ossos e sombra das estruturas internas. Agora nós podemos exatamente ver quais são as áreas que estão envolvidas naquilo que você está fazendo naquele momento. Centro de Neuroimagens da Universidade Estadual de Campinas. Aqui, pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas combinam tecnologias de última geração para obtenção de imagens do cérebro de pessoas com um certo tipo de epilepsia. Geraldo é uma dessas pessoas. O médico e cientista Fernando Sendes, coordenador do grupo de pesquisa, está conversando com ele. Daqui a pouquinho, você só vai mexer os dedos da mão direita, tá? Como se você estivesse tocando piano, tá bom? Quando eu falar. Exatamente essa área aqui, onde nós estamos vendo esse ponto vermelho,
é a região relacionada à movimentação da mão direita do paciente. Nesse exame especificamente, ele tem um registro simultâneo do eletroencefalograma, que vai registrar a atividade elétrica cerebral, através de eletrodos colocados no couro cabeludo. E quando ocorrer uma alteração dessa atividade elétrica cerebral, que é relacionada à epilepsia, nós vamos, naquele momento, procurar alterações no funcionamento cerebral, e essas alterações vão estar localizadas em uma determinada região do cérebro. Então nós vamos poder identificar a estrutura que está relacionada à geração dessa anormalidade. Então, com esse exame anatômico, nós podemos diagnosticar uma lesão que está causando a epilepsia. Com o exame funcional, nós vamos ver o que aquela alteração, por exemplo, interfere na função. Mas o que é epilepsia? Quem responde é o Dr. Esper, que elegeu a doença desde 1983 como seu principal objeto de estudo. Hoje, para nós sabemos muito claramente que há no tecido nervoso, nas células do sistema nervoso, uma geração de uma descarga anormal. É como se fosse uma determinada alteração elétrica do cérebro, certo? E que, ao invés de ficar restrito a esse neurônio, que em teoria está doente, ele passa para os vizinhos. E os vizinhos falam assim, ué, essa conversa eu não conheço. E reagem mal a isto. A epilepsia talvez seja a doença do sistema nervoso mais frequente. Ela atinge de 1 a 2% da população em qualquer país do mundo. Ela é uma doença que já está reportada a fazer parte da história da humanidade. Casos de epilepsia já se encontrava relatado na Bíblia, em livros mais antigos, na medicina hipocrática. O próprio Hipócrates já dizia, né, o pai da medicina, o Hipócrates, dizia, e ninguém acreditou muito no que ele falou na época, que foi uma bobagem, que a epilepsia era uma doença do cérebro. É uma doença que já foi entendida exclusivamente como uma doença psiquiátrica, que eram quadros mentais. Tirava as pessoas do convívio da sociedade, colocava em asilos, porque as pessoas tinham aquelas convulsões, que é um tipo de manifestação de epilepsia, não é a única manifestação da epilepsia, e talvez isso tenha que ser muito claro para todos, não é? Aquela crise convulsiva em que a pessoa emite algumas vezes um grito, cai no chão, se debate, não é? Saliva, e isso dura ao redor de 1, 2 minutos, e depois a pessoa volta paulatinamente ao normal. Acorda com sono, meio sonolenta, tonta, com dor de cabeça e se recupera. Isto é uma grande manifestação da epilepsia, mas ela é um quadro muito, digamos, de uma frequência muito pequena dentro das epilepsias. As epilepsias têm muitas manifestações. Os tratamentos avançaram muito. Tanto que eu tenho a impressão que eu posso até estar errado, mas eu acho que nós não resolvemos ainda uns 10 a 15% dos casos. A maioria, 85, 90% dos casos, são curados hoje de epilepsia. De volta ao Centro de Neuroimagens. O Dr. Lilimin é médico e importante cientista do grupo de pesquisa sobre epilepsia e neurociência. Ele também é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A epilepsia, ela tem tratamento na sua grande maior parte das vezes. Entretanto, grande maioria dos pacientes não recebe um tratamento adequado. Esse fato é um dos grandes fatores para com que os pacientes tenham maior taxa, digamos, de morbidade e mortalidade, que eles se machucam mais e os pacientes têm uma taxa de morte maior do que a população em geral. O diagnóstico da epilepsia na infância e na adolescência, às vezes, pode passar-se desapercebido. Por quê? Porque boa parte das pessoas entendem a epilepsia como aquela crise de convulsão, que cai no chão, se bate. Entretanto, existem alguns outros tipos de crise epilética que não é dessa maneira. Uma que muitas vezes é rotulado a criança que vive no mundo da lua é a famosa crise de ausência,
em que a pessoa sai do ar por poucos segundos, né, como se estivesse desligado, né? É a famosa aquela criança que não aprende na escola, porque de fato ela não está aprendendo porque está tendo dezenas, centenas dessas crises de ausência. Então é preciso ficar atento quanto a essas outras manifestações de crise epilética. Boa parte da neurociência também se desenvolveu graças a estudo, a análise de pacientes com epilepsia, dado ao fato de que muitas vezes as pessoas consideram como uma janela, uma oportunidade única de a gente compreender os mecanismos de funcionamento cerebral. Então, muito do que nós conhecemos hoje em termos de neurociência, funcionamento cerebral, é graças aos pacientes com epilepsia. Especialmente dos anos 1990 para cá, cresceu a velocidade das descobertas e do conhecimento sobre o cérebro. Essa última década do século passado foi chamada de década do cérebro. Através de um decreto do presidente americano, foi criado condições nos Estados Unidos, estímulos, investimentos que permitissem se entender o cérebro de forma mais adequada. Então, de 1990 até 1999, nós tivemos a década do cérebro. Não é? E isto pegou, de certa forma, no mundo todo, porque Estados Unidos, nós sabemos o quanto que ele é líder na ciência e o fato deles terem decretado, não é, um período para estudar o cérebro, isso, de certa forma, foi para a Europa, foi para os países ainda naquela época de desenvolvimento, chegou ao Brasil, tivemos vários estudos para entender melhor o cérebro. A primeira coisa que era importante que nós entendêssemos é como é que o cérebro se desenvolve. Essa coisa de imaginar que a criança é um adulto em miniatura, nós já sabemos que é uma grande bobagem, não é? É um cérebro que está num estadio de desenvolvimento que vai levar aquele indivíduo. Então ele não é em miniatura, é uma coisa em processo de. Como é que os neurônios são formados, como é que eles nascem e como é que ele vai servir ou se destinar a fazer com que eu veja ou eu escute ou eu sorria, como é que essa história do neurônio ele se forma na cabeça da gente. Então isso é fundamental, nós não tínhamos a menor ideia de como é que esses processos aconteciam. Como é que o cérebro cresce entre uma criança, entre o período que você está no útero da mãe e um adulto, como é que esses neurônios sabem exatamente para onde eles vão e o que é que eles têm que fazer. Isto eu acho que é um grande achado. O outro achado que foi muito fundamental é uma grande mudança no conceito de neurônio em relação ao desaparecimento e à morte de neurônio. Nós acreditávamos, ainda quando eu comecei a fazer a medicina, já faz muito tempo, que os neurônios que morriam ao longo da vida de um ser humano, eles não eram substituídos. Perdeu-se, perdeu-se. Hoje nós sabemos que existem áreas do cérebro que estão constantemente produzindo novos neurônios. Então, você imaginar que isto você pode até, não é? Quando você estiver muito velhinha, muito mais dos seus 90 anos, você ainda tem possibilidade de ter novos neurônios que vão se colocar em novos circuitos para que você aprenda coisa nova, é fantástico. Nós não acreditávamos nisso. Essas e outras descobertas das neurociências trouxeram novas questões. A mente, ela está no cérebro, ela é produto da atividade do cérebro? É uma grande pergunta. A inteligência, o que é inteligência? Aonde está isso, não é? A mente é um produto do cérebro, uma vez que é o cérebro que processa todas as informações sensoriais, né? Tudo que existe no ambiente, ele é processado no cérebro. E também toda a experiência vivida é armazenada no cérebro, ou seja, a identidade do indivíduo, a história do indivíduo e, com isso, o seu comportamento, o seu pensamento, o processamento das informações e assim por diante. Quando nós pensamos no ser humano, no ambiente que ele vive, na forma que é importantíssimo entender, né? Entender esse ambiente, entender as questões filosóficas, por exemplo, quem sou, para onde vou e por que vivo, só o cérebro funcionando pode fazer essas perguntas. Que a gente tem a resposta, não tem nenhuma, não é? Mas o cérebro te dá
a possibilidade, pelo menos, de questionar isso. Mas o cérebro ainda tem muitos segredos para nós. Nós temos que estudar ainda muito para poder resolver as patologias.